Bom dia. Nós vamos falar hoje alguns dos temas que temos falado sobre possessão. Que as pessoas acreditam muito naquilo que vê nos filmes, acreditam em filmes, né? E não é bem assim. A questão de possessão é um pouco mais séria do que isso. Aí muitas das vezes você até convive com uma pessoa que está possessa e não sabe. Evidentemente que existe a separação entre possessão demoníaca e somente a manifestação. Manifestação praticamente é difícil de perceber, mas se nós estivermos firmados no Evangelho, nós saberemos. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, pequeno versículo do Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 2 diz assim: durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara todo o poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus, estava retornando para Deus. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Então o que acontece? Judas não estava possesso de demônios. Judas, o diabo manifestava nele porque ele dava condições para isso. Ele era desonesto, ele era um ladrão, né? Ele roubava das ofertas que eram do ministério de Jesus. Então, diante disto, ele é aquela pessoa que dava a condição do diabo manipular de toda maneira. Porque o diabo tenta todos nós. Nós temos que entender como a própria Bíblia nos diz. O diabo está ao nosso derredor. Não existe essa não, o diabo está longe, o diabo está ali. O diabo não entra em igreja? Claro, o diabo entra em igreja, o diabo sobe do púlpito, o diabo está em toda parte, ele é um ser espiritual. Né? Então, na minha casa o diabo não entra, só entra até a porta, não, ele entra. Ele está ao seu redor, no sofá, na cama, em toda parte. Só que ele, para poder agir, nós temos que permitir. E essa permissão vem quando agimos contrário à palavra de Deus. Ele tenta todo mundo, o diabo não tem medo, não. Você que é um pastor de Deus abençoado, é uma serva do Senhor, aquele ali é um varão valoroso, nós falam por aí. Não, o diabo tenta todo mundo, se dermos brecha ele vai agir. Todo mundo, ontem nós falamos sobre possessão de crianças, né? Então, eu estou indo além. Então, em toda parte, o diabo pode agir. O diabo agiu na vida de Judas, o induziu, ele traiu Jesus, porque ele já estava desta maneira. Então, isso é somente manifestação, não é possessão. Tá? O diabo o tempo todo está manifestando. Possessão é uma outra coisa. O diabo, se nós dermos alguma brechazinha, ele vai tentar manifestar em nós, nos usarmos para prejudicar alguém, para fazer alguém desvirtuar, fazer alguém errar, fazer alguém cair, fazer alguém sofrer, fazer alguém desistir, a qualquer momento. Nós podemos escolher sermos canais de bênção ou de maldição. Se nós estivermos no erro, nós seremos canais de maldição. O diabo vai se manifestar e nós vamos usar. Aí nós não iremos perceber. E as pessoas ao nosso derredor não percebem. Tá? Não, você percebeu a pessoa que manifesta? Não. Nós percebemos quando nós estamos firmados na palavra, quando a pessoa realmente está possessa. Que é uma outra coisa, nós vamos chegar lá. Deixa eu só falar aqui em Mateus 16, versículo 13. Começa assim, versículo 13 de Mateus 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, que as pessoas dizem que o Filho do Homem é.
Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. E eu darei a chave do reino dos céus aos que ligarem na terra, haverá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse ele o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, do chefe dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum jamais te acontecerá isso. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Vamos parar aqui. Muito bem. Jesus então pergunta aos seus discípulos: vem cá, o que eles estão um pouco andando dizendo por aí que eu sou? Uns falam: estão falando que você é João Batista. Outros estão falando que você é Jeremias, é um profeta como Jeremias, como Ezequiel, como tantos outros. É isso que eles estão dizendo. Aí Jesus pergunta: mas vem cá, o povo está dizendo isso, e você, o que vocês pensam? O que vocês acham que eu sou? Aí, olha bem, aí que foi que Pedro respondeu? Pedro respondeu: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Pedro tem essa revelação. Quem é que revelou isso a Pedro? Foi o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo de Deus. Poderia ser o diabo? Poderia, nós vemos várias vezes o diabo também revelando, como nós vamos ver mais à frente, pessoas possessas iam diante de Cristo: então só o Deus vivo, não é o Filho de Deus vivo, que era a revelação do diabo, porque tudo que aconteceu ou está acontecendo, o diabo tem conhecimento. O diabo só não tem conhecimento do que vai acontecer. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com revelações. Isso é um outro tema que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então Pedro respondeu. E quando Pedro respondeu, o que foi que Jesus disse? Olha o elogio de Jesus. No versículo 17, Jesus disse assim: ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue. Ou seja, não foi ninguém que te revelou isso. Não foi uma pessoa humana, mas pelo meu Pai que está no céu. Foi Deus que te revelou isso. Aí Jesus dá complemento: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ti. Aí muitas pessoas, muitos pregadores, dão a entender que prevalecer que Jesus está falando: não, tu és Pedro, nem sobre esta pedra, que seria Pedro, porque o nome de Pedro é pedra, Petra, né? Jesus estaria falando sobre ele seria fundada a igreja. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Por isso, a necessidade de nós meditarmos bem na palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é isso: olha, o que Jesus afirmou: abençoado és tu, filho de Jonas. O pai natural, né, terreno de Pedro era Jonas. Então ele falou: abençoado és tu,
Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne, não foi revelado a ti por pessoa alguma, mas pelo meu Deus que está nos céus. Aí ele continua, da mesma maneira, Jesus está dizendo, tá? E ele colocando na posição do Senhor, prova tal que nós vamos ver aqui o eu com E maiúsculo. Ele diz, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é as portas do inferno não prevalecerão contra você, não. Não prevalecerão contra a igreja. Sobre esta revelação. Qual era a revelação que Deus deu a Pedro naquela hora? Dizendo, olha, que este é o Cristo. Foi o que ele disse lá em cima. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. É esta revelação. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja. A igreja está edificada o quê? Sobre Jesus, o Filho de Deus. É o que nós vivemos hoje. E ele disse, é a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele não prevalece. A porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Aí ele continua dizendo, eu darei a ti a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, o que desligares na terra haverá sido ligado no céu. Tudo que está ligado na igreja de Cristo. Não é ligado a Pedro, não. Tudo que estiver ligado à igreja de Cristo aqui, está ligado no céu. O que está desligado aqui na igreja do Senhor, está desligado no céu. A ligação é a igreja. A ligação é Cristo. Não é que está ligado com Pedro, não. Você está ligado em Cristo, aqui na terra, na igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E nós temos que entender que a igreja de Cristo é aquela que obedece a Cristo, é aquela que vive o evangelho de Cristo. Porque o evangelho é o próprio Cristo. Então, se estiver ligado lá, está ligado aqui. Olha bem. E depois disso ele ordenou para... Não fala para ninguém, né? O versículo 20. Que eu sou o Cristo, não. Não comenta nada para ninguém saber que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, que eu sou aqueles que Israel aguardava. Não é para falar com ninguém. Aí no versículo 21, aí Jesus já, uma vez que explicou para eles entenderam, compreenderam, foi revelado que ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus começou a dar entendimento, mostrando para eles tudo o que iria acontecer no futuro. O que vai me acontecer, olha gente, vai me acontecer isso. É o que está na palavra, que estava na escritura antes. Ele começa, então a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou, olha, vai acontecer que eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser chicoteado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus está explicando o que vai acontecer. Jesus está falando do Evangelho, falando exatamente a palavra de Deus. Olha, estou revelando para vocês tudo o que vai acontecer. Mas quando ele está falando isso, olha como nós temos que ver a manifestação do diabo. Agora, Pedro, que há uns minutos atrás foi usado para trazer uma revelação que Deus usou para a revelação, ele permitiu agora ser usado pelo diabo. O diabo, como é que ele se manifestou agora? Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum jamais isso te acontecerá. Não, vem cá. Não vai te acontecer, chama do canto. Não, faz não, Senhor. Não vai, Deus não vai permitir que isso aconteça com você, jamais. Deus não vai permitir isso. Isso é uma ação de Satanás. Presta bem atenção, gente.
Ah, não! Olha, Deus não enviou Jesus com esse propósito, tinha que acontecer. A palavra do Senhor tem que se cumprir. De todas as maneiras. Independente da nossa vontade carnal, não. A palavra de Deus tem que se cumprir. E ele está falando. Jesus falou, vai acontecer isso e isso. Ele não está pedindo piedade. Ele não está pedindo clemência. Ele não está pedindo entendimento. Está mostrando para ele, já está revelando para eles o que iria acontecer. Agora Pedro com aquela coisa, falsa piedade, não tem caso, Senhor. Não, Deus jamais vai permitir que isso vai acontecer. O que Jesus falou com ele? Jesus viu que era uma ação do diabo, era uma manifestação diabólica. Jesus virando-se, repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Para trás de mim, Satanás. Pedro, Satanás, não. É aquilo que manifestou nele. Deus olhou para ele, viu e repreendeu. Então o que acontece? Nós temos que abrir os olhos, porque o diabo está manifestando Satanás de várias maneiras. Hoje, quando as pessoas chegam para você, não. Deus não quer isso para você, não. Deus quer que você seja feliz, toque sua vida para frente, case de novo. Ah, Deus não quer que você seja infeliz. É o diabo agindo, é a manifestação do diabo. Tá? É a sutileza dele, os ardis, as armadilhas dele. Ah, pode usar seu parente, sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, sua amiga. Vão usar essas pessoas assim. Usou Pedro, que era amigo de Jesus. Não, Deus não quer que você sofra, não, pai. Ah, não tem problema. Deus quer que você seja feliz. Ah, você quer ir lá pro baile, beber? Você quer ir lá pro baile, fumar? Você quer cheirar, quer fazer qualquer coisa? Deus não tem problema, não. Ele quer que você seja feliz. Conversa fiada. A mesma conversa que o diabo veio falar com Jesus. E as pessoas não entendem que é a manifestação do diabo. O diabo se manifestou dessa maneira. Em Pedro. E Jesus viu. Ah, não, Deus não quer que você sofra assim, não. Não tem problema não, rapaz. Você fazer isso, fazer aquilo, não tem problema. Mas se está contrário à palavra de Deus, tem. É errado, é o diabo, é a ação do diabo. Porque já estava nas escrituras, tudo. Jesus já veio com o propósito de passar tudo que ele ia passar. Desde nós sabíamos, as pessoas todas sabiam de quem era conhecedor, vivia realmente. Não sabia que tudo que ia acontecer com Cristo. Ele só estava revelando aos discípulos, olha, eu sou Cristo, agora vocês já sabem. Pois é, vai acontecer isso e isso comigo. Somente isso. Agora, o diabo usou Pedro. E está usando aí muitas pessoas. Eu vejo várias pessoas discutindo ainda nas mídias sociais. Ah, não, pastor. O diabo, Deus não quer que eu fique sofrendo. Deus não quer que eu fique sendo humilhado. Ah, Deus não quer que eu esteja nessa ou naquela posição. Ah, Deus quer me ver bem. Ele quer que eu tenha dinheiro, quer que eu tenha carro, casa, mulher, marido, sei lá, felicidade, alegria. É isto. Quem quer isso é o diabo. Quem ofereceu isso é o diabo. Essas oferendas é do diabo. É aí que nós temos que abrir os nossos olhos. Aí que nós temos que ter conhecimento. Se nós somos cristãos, nós estamos no Evangelho. Por isso eu falo, vamos nos firmar no Evangelho. Vamos nos firmar na palavra de Deus. Aí você acha, pastor, está dizendo, não. Adultério, seu marido adulterou, sua esposa adulterou, não. Você pode divorciar e casar de novo. Mentira, está isso no Evangelho? Não está. Não está. E não vem com essa história de pegar versículo aleatório que o diabo faz isso. São manifestações diabólicas. O diabo vem tentar falar com Jesus, não, você não vai acontecer nada. Não, Jesus, espera aí, passa de mim, Satanás, é para trás de mim. Eu sei que eu tenho que passar. Ah, não, pastor, Deus não quer que você tenha nenhum problema de saúde, não. Ele quer que você feliz. Ei, espera aí, é para trás de mim, Satanás. Se o senhor quiser, ele cura, se não quiser, ele não cura. Para trás de mim, Satanás. Deus cura tudo, ele curou Pedro, Pedro não, Timóteo não.
Ele curou Paulo? Não. Porque para cada um, Deus tem maneira de tratar. Ah, pastor, então às vezes Deus não quer restauração no meu casamento. Se ele não quisesse, ele não tinha permitido que um dia você casasse. Ah, mas quando eu casei, não conhecia Deus, não conhecia Cristo. Mas Deus conhece todo mundo. Ele sabe tudo que vai nos acontecer, ele não teria permitido. Se ele permitiu, ele quer sim que você viva no seu casamento, você restaure o seu casamento. O dia que ele não quiser que isso mais, ele recolhe você, o seu marido. Temos que observar, temos que entender a palavra de Deus. Essa coisa, não, Deus quer que eu seja feliz, que eu tenha um dinheiro, tenha isso aqui. Isso é invenção do diabo. É o diabo que oferece isso. Vamos continuar esse mesmo tema que ele falou sobre manifestação. Ou seja, sobre possessão, que eles só vão falar só amanhã, coisa não vai dar tempo. Ele trouxe a folha hoje, eu marquei, para mim não esquecer, vários sinais de manifestação diabólica. No versículo 4 de Lucas 4, diz assim, nós conhecemos as tentações de Jesus. Jesus, depois de batizado, ele foi para o deserto. O versículo 2 fala assim, onde ele enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todo esse dia não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Você não é filho de Deus? Ordena essas pedras para transformar em pão. Ação do diabo. Está claro, Deus declara o diabo. Ah, você não é o filho de Deus? Então determina agora para a pessoa ser curada. Dá ordem para ela ser curada, como tem muitos supostos pastores, eles estão dando ordem. Ah, dá ordem para ser curado. Quando nós podemos dar ordem a Deus, nós podemos determinar alguma coisa. Ah, determina a cura ali. Ah, não, determina a bênção ali, determina ali. Não tem nenhum poder. Olha o diabo tentando Jesus. Nós temos um exemplo. Aí que Jesus disse, mas Jesus contestou, está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Jesus respondeu na palavra, o diabo tentando. No versículo 5, então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. Ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregue e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Já falou, olha, se você me adorar, eu te dou tudo que você está vendo, né? Te dou reinos. Seria mais ou menos, eu te dou todos os países, te dou toda joia, ouro, dinheiro, casa, carro, mulheres, te dou tudo. Só me adorar. Tentações, manifestação diabólica, não é possessão. Nós vamos falar sobre que as pessoas fazem uma confusão terrível. As tentações. Jesus foi tentado. Ah, não, por isso eu falo, não adianta falar, não. Eu sou um pastor, sou homem de Deus, não tem tentação. Tem sim. Ah, não, eu não sou tentado. Tem, qualquer um, todos. E ao contrário, por mais se aproxima do Senhor, mais o diabo está ali tentando. Jesus, o Filho de Deus, tem várias tentações dele. Mas nós somos todos permanecendo firmes. Nós não caímos nesse lado. Ah, não é porque eu caiu porque você não está firme no Senhor. Não está firme na rocha. Mostrou tudo, falou, te dou tudo isso. E o povo hoje fica pedindo dinheiro. Ah, Deus, dá dinheiro, me dá isso, me dá riqueza. Quem ofereceu isso foi o diabo, não foi Deus, não. Contudo, versículo 8, contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Não, rapaz, é só a Deus que eu adoro. As pessoas hoje adoram marido, adoram esposa, adoram filho, adoram casa, carro, adora porcaria, adora santo, adora imagem, adora qualquer coisa. Mas não adora verdadeiramente o Cristo. Em seguida o diabo levou para Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois como está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te proteja. E eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Agora o diabo, o que o diabo faz? Leva na época, né? A coisa mais alta, o edifício mais alto que tinha, era o templo. Então levou ele lá em cima, lá e falou, olha,
te atira aqui para baixo. Você não vem falar comigo na palavra de Deus? Aí o que o diabo fez? Usou a palavra, o salmo, as escrituras. O salmo todo mundo conhece, que a maioria dos religiosos tem ele aberto aí em casa, aí, que é o Salmo 91. Ele falou, olha, o que está escrito? Ele usou o Salmo 91, versículo 11, onde ele diz assim, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece alguma pedra. E continua, pisará o leão, isso. Então, o diabo levou ele? Ah, não, você quer na palavra, vai. E o que nós vimos na palavra distorcida é o diabo usando pessoas. Ah, não, quer usar hoje, da mesma forma que o diabo veio aqui usar o Antigo Testamento, usar um Salmo 91, o diabo hoje está usando, usa Deuteronômio, usa Levítico, usa coisa lá, não, porque lá em Deuteronômio é isso, lá é isso, aquilo. Nós vemos essas heresias o tempo todo. O tempo todo. O diabo manifestando a vida das pessoas e muitas pessoas que se auto-intitulam crente, se auto-intitulam cristãos, caindo nessa. Vemos isso demais. Constantemente nós estamos vendo. Ah, não. Deus quer que eu tenha direito a um segundo esposo, um segundo marido, que eu veja feliz. Ah, foi ela que adulterou. Existe repúdio e existe divórcio. Faz uma confusão tão grande porque não vão ler a Bíblia, não vão ler a palavra. Vai, leia a Bíblia, leia em grego, leia em aramaico, leia em tudo, entenda, compreenda, para não falar bobagem. Hoje, com a certa medida, você pode ter tudo isso aí, num piscar de olhos. Volta para o Evangelho. O diabo tentou ele ali, o que aconteceu? Jesus reconheceu, sabendo que era o diabo, o repreendeu novamente. E ele usando que aí tentaram com suas mãos para que ele não bata com teu pé contra alguma pedra. O diabo falando. Repreendeu-lhe Jesus. Dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus vem na palavra. Dito está, pai, não tentará o seu Deus. E assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Nós vimos ele quando apareceu, quando novamente se manifestou através de Pedro, e vimos depois de lá na cruz. Então, houve essa manifestação. Isso aí nós falamos hoje sobre manifestação. O diabo está manifestando a vida de muitas pessoas que estão aceitando. E ela se manifesta e vem, inclusive, vem muito também, ah não, pastor, mas pode isso, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Deus só não quer o que está na palavra dele. Deus quer que você pratique a palavra dele. O que ele disse não é não, o que ele disse sim é sim. Agora invenção, ah não, porque assim é assim, não seja enviado do diabo. Não permita que o diabo manifeste a sua vida. Volte para o Senhor. A resposta está aqui. Ok? Hoje nós falamos sobre manifestação. Eu pensei que ia dar tempo de iniciar a falar sobre possessão. Aqui é uma folha que eu marquei, separei algumas que nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre sinais de possessão demoníaca. Não deu, então eu vou guardar ela aqui para amanhã nós falarmos sobre isso. Mas todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.